Oi, gente, boa noite. Nosso novo assunto que vai iniciar o terceiro bimestre é variação linguística. Variação da língua, certo? O que é variação da língua? O que é uma variação linguística? Nós sabemos que aqui no território nacional, né, nós falamos língua portuguesa. Né? Dentro do Brasil se fala língua portuguesa, a língua oficial é a língua portuguesa. No entanto, dependendo da região, esse português é falado de forma diferente. Né? São chamados dialetos diferentes, certo? Muitas pessoas também chamam de sotaques diferentes, né? O paraibano fala de uma forma, o pernambucano fala de outra forma. Todos falam língua portuguesa, mas de forma diferente. O alagoano fala de outra forma, o mineiro, o paulistano, o carioca. Então, dependendo da região, essa língua sofre uma variação. Ela tem um dialeto diferente, ela tem um sotaque diferente, certo? Eu não gosto nem do termo sotaque, eu gosto mais de dialeto. O dialeto é diferente, mas é a mesma língua. Então, variação linguística é isso. É você falar de forma diferente a mesma língua. Cuidado quando vocês forem corrigir determinadas pessoas, né? Porque às vezes vem um mineiro para cá, uma pessoa que nasceu anos, né? Nasceu e viveu anos em São Paulo, vem para o Nordeste, vem para o estado de Pernambuco, e aqui ele é ridicularizado porque eles chamam muito A, B, C, D, E, né? Eles chamam o E ao invés de E, né? E às vezes acontece o contrário também, do pernambucano ir e passar uns dias em São Paulo e dar um passeio em São Paulo e de repente chamar A, B, C, D, E e ser ridicularizado, né? Isso não pode, isso é preconceito linguístico. Mas eu espero que com essa aula, quem tem esse preconceito linguístico, né, tire, porque não pode haver. Esse conteúdo é extremamente importante porque todas essas formas diferentes de falar a mesma língua, ela tem um nome, ela é chamada de variação linguística. E qualquer variação linguística deve ser respeitada. Ok? O que é uma variação linguística? Vamos para um conceito. Eu coloquei o conceito do mesmo jeitinho que eu retirei, tá certo? Para conservar o texto original. Por isso que veio linguística com o trema, mas com o novo acordo ortográfico, não existe mais esse trema aqui. Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua portuguesa, a nossa língua, apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais. Olha aí, para você atentar para isso. A condição social, a cultura, a região e o tempo pode modificar essa língua. São características de mudanças dessa língua. Uma pessoa que tem uma profissão diferente, ela vai falar, uma pessoa que fala, um médico fala diferente de um professor fala diferente de um aluno. O médico fala diferente de um professor, o professor fala diferente do médico. Existem termos na nossa área que ele não vai compreender, como existem termos na área da medicina que nós não vamos compreender. Isso é o quê? É porque um é mais do que o outro? Não. É a questão da profissão que difere, então existem jargões da profissão que são diferentes. E isso é chamado de variação da língua. Geralmente é uma pessoa que tem mais condição social, por ter mais acesso a livros, a uma escolaridade, né? Ela fala diferente daquele que não tem nada disso. A cultura da pessoa também faz com que ela fale diferente. A região, né? Como eu disse anteriormente, em Pernambuco, existe uma cidade aqui no interior de Pernambuco que fala aquele picolézinho de bolsa, né, que você chama aqui picolé de bolsa, lá é chamado de dida. Né? Quando a pessoa que mora lá vem para cá e diz assim, eu quero uma dida, ela pode ser ridicularizada, não deve, né? Mas ela pode ser ridicularizada porque o que é dida? A dida é um apelido de Duda, né? De alguém que se chama Eduarda, né?
é um apelido de alguém, mas olha, nessa região, Dida é aquele picolézinho de bolsa, que aqui se chama picolé, né? E em outros locais, sacolé. Então, isso é chamado de quê? De variação da língua. Histórica, dependendo do tempo, as palavras também vão mudando, né? Existe, antigamente, a palavra piscinês, o óculos, né? Chamado de piscinês. Quem é um jovem hoje, uma pessoa com 15, 16 anos, que é a faixa etária de vocês, né? 13, 14, 15, 16 anos. Sabem o que é piscinês? Piscinês é o óculos, né? O cachete, o que é um cachete? É um envelope de comprimido, né? É o comprimido. Existem pessoas que ainda falam assim, a pessoa que tem mais idade, sim, ela não pode ser ridicularizada por isso, porque isso é chamado de variação da língua. É uma variação histórica. Tá certo? Vamos continuar o conteúdo. Eita, passei demais. Então, a variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua. Isso é comum, isso é natural da nossa língua. A nossa língua é dinâmica, ela se movimenta, ela muda de acordo com o tempo, de acordo com a idade, de acordo com a situação social. Existem muitos fatores que contribuem para que hajam essas mudanças na língua. Tipos de variações da língua. A variação linguística, ela pode ser, tem um nomezinho aqui que é importante, eu trouxe a título de informação, mas é a mesma coisa. Variação linguística, ela pode ser diatópica ou geográfica. Diatópica ou geográfica. Ocorre em razão das diferenças regionais. Por exemplo, em uma região é aipim, mas esse aipim na outra região é chamado de macaxeira, na outra região é chamada de mandioca. Qual é o problema? Nenhum, isso é variação linguística regional, diatópica. Porque dependendo da região, aquela palavra ela é chamada de outra forma, tá certo? O pão francês, dependendo da região, ele tem outro nome. A água sanitária, né? A água sanitária pode ser chamada de quiboa. Já ouvi em outras regiões chamada quiboa. Pode ser chamada de cândida, né? Aqui em Pernambuco ela é chamada de água sanitária. A charque, né? Ou o charque, né? Desculpem, o charque, porque é um substantivo masculino. O charque é carne seca, em outro local, jabá. Isso é o quê? Isso é uma variação linguística regional, ou geográfica, ou diatópica. Ela pode ser também chamada de diastrática ou social. Olha, esse nome é para apresentar uma outra linguagem, né? Mas é a mesma coisa. Diastrática ou social. Ocorre em virtude da convivência entre os grupos sociais. Como exemplo, podemos citar a linguagem dos advogados, dos surfistas, de classe médica e assim sucessivamente. Um advogado, ele tem uma linguagem diferente da sua, da minha, porque existem termos que são próprios da profissão dele. O surfista, quem é que entende lá a linguagem do surfista, né? Ele tem termo que é próprio daquela profissão ali, daquele meio dele. O médico, como eu disse anteriormente, o professor também, e qualquer outra profissão. Então, dependendo da classe social, ela também vai ter mudança, e isso é chamado de variação linguística. Outra variação linguística é a chamada de diafásica ou situacional, que vai depender da situação, da situação em que a pessoa está envolvida. Então, se uma pessoa vai falar da situação, do ambiente e da pessoa que a pessoa está se direcionando. Se eu estou dentro de uma igreja, então eu tenho uma linguagem.
né? Eu tenho uma linguagem mais polida, mais diferenciada. Estou conversando com o pastor, com o padre, tem uma outra linguagem, né? Mas eu estou ali na minha rodinha de amiga, posso ficar mais à vontade. É um tapinha nas costas, um pô, meu, cara, né? A gíria, né, por exemplo, né? Ocorre em função do contexto comunicativo. A ocasião determina como falaremos com o nosso interlocutor, podendo ser informal ou formal. A pessoa que vai fazer uma palestra, que vai apresentar uma palestra, ela tem que ter uma linguagem mais formal, porque ela vai falar para todo, mas também não é uma linguagem formal que atinja um grupinho, é uma linguagem mais polida, né? Uma linguagem mais rebuscada, certo? Mas se ela estiver no convívio familiar, ela pode falar de forma informal, não há nenhum problema. Porque isso a linguagem também se adequa à situação, ao ambiente, às pessoas. A variação também pode ser diacrônica ou também histórica. Ocorre de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes. O melhor exemplo é vossa mercê, vós mercê, você e agora VC, né? Que é usado, o VC é usado só nas redes sociais. Não leve esse termo para as produções, certo? Como as produções, as redações. Então, quais são os tipos de variações da língua? A variação linguística, lembrando, são as várias formas de se falar uma língua, né? A variação pode ser geográfica, social, situacional ou histórica. Agora vamos ver quais são os fatores e os exemplos que contribuem, que caracterizam esses tipos de variação. A variação geográfica, eu coloquei o exemplo do pão francês, né? Pão, olha, pão de sal lá no Rio de Janeiro. Olha, é o mesmo, é no Brasil, mas no Rio de Janeiro é pão de sal. Lá em Portugal já é outro país, né? É cacete, né? Lá na França é pistole. Mas aqui na região norte aqui do Brasil, é carequinha. No Rio Grande do Sul, é cacetinho. No Ceará, é caloquinha. Caloquinha. E no interior do Nordeste é pão aguado, né? E aqui em Pernambuco é pão francês. Essas expressões aqui, né? Oxente é muito nossa, é característica aqui do povo do Nordeste. O oxe, o ai, de onde é o ai? De alguma região daqui do Brasil. O sou, o tchê, o boa, né? Eu acho que é boa, né? Boa, sei lá. Então, essas expressões aqui, dependendo da região, ela é característica daquela região, como é o nosso caso aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, a gente usa muito oxe, na sala de aula, oxe, já vem isso de novo, oxe, oxente, né? É nosso. A gente não deve ficar com vergonha, porque fala dessa forma. Isso é uma variação da língua regional, isso deve ser respeitado. A variação social, um exemplo de variação social. Veja o diálogo. Falo fluentemente inglês, francês. A moça dizendo para ele, né? Deve ser uma entrevista de emprego, vou reler. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí ele pergunta, e o português? Aí ela diz, aí varia. Aí varia, né? É só para ilustrar. Olha, variação social fala tantos idiomas, né? Inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão, mas o português, que provavelmente é a língua nativa dela, aí varia, né? Aí varia. Vejam a situação. Outro exemplo de variação social. Aqui é um diálogo entre um sufista e aqui um sufista, né? E aqui você vê que ele não é sufista, né? Esse diálogo aqui eu vou deixar para vocês lerem porque está muito pequenininho, mas vocês vão observar
a linguagem que ele utiliza para se comunicar com o surfista, né? E o surfista fica boquiaberto com a linguagem dele, né? Porque ele usa mesóclise, né? Que é o pronome no meio, né, do verbo pegá-la-emos, né? Pegá-la-emos quando ele se refere à onda, né? Pegá-la-emos, né? Nesse instante, o mais tardiamente. Aí o outro diálogo aqui é uma paquera, né? Oi, tem problema? É exatamente assim. De nós bater um papo, aí a moça se retira. Veja, meninos, meninas, olha como é importante na hora da paquera utilizar uma linguagem, né? Mas aqui caracteriza uma variação social. Aqui é o surfista, que vai falar diferente desse que está todo engomadinho aqui, de paletó e gravata, né? E fica perplexo, né, com a fala desse aqui, ok? E nesse outro contexto é a moça que provavelmente não gostou da forma como ele falou, né? Não gostou. Veja que ele perdeu a paquera e ficou sem entender, mas a questão está na língua, né? A questão social. A língua também é uma questão social, dependendo da posição social, do nível de escolaridade, a pessoa fala diferente. A situação social, o nível de escolaridade, a idade, o sexo, o homem fala diferente da mulher, o jovem fala diferente da pessoa de mais idade, tá certo? Então, isso é característica de uma variação social, que ele perdeu a paquera, né? A gíria também está na variação social. Quem geralmente fala gíria é o jovem, né? O grupo mais jovem. Gíria. O que são gírias, afinal? Por que as pessoas insistem em adotá-las através dos tempos? Como algumas permanecem e acabam sendo incorporadas à linguagem padrão? Qual é o fascínio que exercem em nossos jovens? Porque são os jovens que mais falam a gíria, né? Aí aqui está um diálogo, né? Quando ele conversa aqui com a pessoa, vocês também vão ter oportunidade de lerem, né? Que vocês falam, pô, meu, cara, bicho, doido, né? Tem nenhum problema, mas desde que seja com aquela rodinha de amigo, né? Porque você não vai estar dentro de uma igreja, você tem a oportunidade hoje de ir à igreja, à missa, e pô, padre, o seu sermão foi maneiro. Pastor, o seu sermão, a liturgia, o culto foi beleza, foi. Não pode se falar desta forma. Então, a língua é um processo dinâmico, mas a gente também tem que observar qual é o ambiente que você se encontra, com quem você está se dirigindo. Porque, dependendo do ambiente, você vai ter que falar diferente. Dependendo da pessoa, você vai ter que falar diferente. Você não vai se apresentar para uma oportunidade de emprego com bermuda, boné de lado, camiseta regata. Você não vai. A mesma coisa é a língua, né? Você não vai... Você também não vai falar, pô, meu cara, eu vim saber qual é a parada. Você não vai, você vai perder essa oportunidade de trabalho. Então, a língua, ela requer esse cuidado. Quando é que eu devo falar gíria? Com quem? E onde eu devo falar gíria? Por isso que é importante a gente dominar, a gente ser um poliglota dentro da nossa própria língua. É importante porque todo falante da língua portuguesa, ele sabe falar a língua portuguesa, sem dúvida, não tenho dúvida disso. Ele tem uma gramática já internalizada. Existem coisas que o professor de língua portuguesa não precisa ensinar a um falante da língua portuguesa, porque ele já domina, ele já nasceu com isso. Mas o nosso papel é contribuir para que ele se torne um conhecedor mais detalhado, mais aprofundado da sua língua. Quando é que ele vai usar uma gíria? Quando é que ele vai usar quando é que ele vai usar determinada linguagem, né? Ninguém vai à praia, por exemplo, de paletó e gravata.
A praia se vai com short, vai com biquíni, vai com. A mulher vai com biquíni, vai com short, né? Ela vai com esse tipo de roupa. E ela não vai com essa mesma roupa a um casamento. Ela não vai de biquíni a um casamento. Isso é loucura. A mesma coisa é a língua. Quando é que eu vou usar determinada língua para determinada pessoa, certo? A variação também pode ser situacional. Vejam aqui, olha. Essa pessoa aqui, que é um advogado, né? Provavelmente é o advogado. Veja como ele se dirige no exercício de sua profissão, lá no ambiente de trabalho. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Vejam a forma que ele se expressa no exercício da profissão, no ambiente de trabalho. Mas quando ele está entre amigos, lá no barzinho, tomando o refrigerante dele, né, lá naquele lugar mais reservado, quando ele sai daquele momento de profissão, veja o tipo de linguagem que ele já utiliza. Caras, vamos cair na real, a testemunha só enrolou. Ele não ia usar esta mesma linguagem aqui, né, mais íntima, num contexto mais familiar, de mais intimidade, nesse outro contexto em que ele está exercendo a profissão dele, que ele está diante do juiz, diante de uma testemunha, diante de várias as pessoas assistindo a esse tribunal. Ele não iria colocar isso, ele não iria trocar. Isso é o quê? Isso é uma variação situacional. Dependendo da pessoa, dependendo do momento, dependendo do lugar, qual é a linguagem que você vai utilizar. Isso é extremamente importante a gente saber distinguir, a gente saber conhecer, certo? Eu vou produzir para quem? Eu vou falar para quem? Então, é essa linguagem que eu vou utilizar. Se não, pode ser o pedante ou uma pessoa... Pode ser mal vista, né? A variação histórica. Na Idade Média, vejam aqui a tirinha, é bem interessante. Na Idade Média, prova que me ama, mata um dragão, 4 ursos e uma baleia. Na década de 30, aí a mesma pessoa prova que me ama, peça minha mão em casamento para papai. Nos dias atuais, prova que me ama, coloca namorando no Orkut, não tem mais Orkut, no YouTube, no YouTube também não, né? No Face, no Instagram, coloca namorando lá. Nos dias atuais. Isso é uma variação histórica, né? A forma como as pessoas paqueravam, né? O homem cortejava a mulher. Numa determinada época era assim, na outra era assim, e hoje como é? Evolução da língua em 1940. Vossa mercê me permite um galanteio. És bela tal qual uma petúnia, olha, comparando-a a uma flor. Sois muito abusado. Comparou ela a uma flor, né? Isso na década de 1940, né? Posso te falar uma coisa em 1980. Acho você linda. Para meu irmão está olhando. Olha, para quando ainda era acentuado, né? Do verbo parar. Que não tem mais esse acento diferencial. Você só vai saber se é para preposição ou se é para do verbo parar no contexto. Aqui não tem mais o acento. E em 2010, né, já se passaram 11 anos, né? Se liga, mina, tu és a piriguete mais cachorra da balada. Demorou. Vamos sapecar geral? Então, dependendo da época, olha a forma de paquerar. Antigamente, farmácia era escrita com PH, olha. PH, isso é uma variação também histórica, tá certo? Farmácia popular. Vejam essa outra tira, é o aluno que vai perguntar algo à professora, e veja como ele deixa a professora chocada, né, com a forma como ele pergunta, né? Aê, professora, eu e os brother tudo tiro assim,
Não estamos achando maneiro as paradinhas do new português. Português. A professora fica... Meu Deus. Onde eu errei? A professora não aguenta, né? Ele assusta a professora. Gente, a linguagem pode ser padrão e também pode ser coloquial. A linguagem padrão é aquela que é ensinada. Vou ler exatamente como está o conceito. É a que está registrada nos dicionários e nos livros de gramáticas. E através deles, né, a gente discute na sala de aula. O professor de língua portuguesa, na verdade, vai ampliar, tá certo? A norma padrão. É um modelo. A norma padrão é um modelo caso precise usar o português de modo mais formal. Tá certo? A norma padrão. Já a coloquial, não. A coloquial é aquela usada no dia a dia. A gente, de repente, chega em casa morrendo de fome. Aí diz, mãe, tô morrendo de fome. Qual é o problema? Nenhum. Isso é a linguagem coloquial, certo? E ele ainda recheia de um hipérbole, né? Morrendo de fome. Como é que alguém... Hipérbole e de um... E esqueci a outra figura de linguagem, né? Mas tô morrendo, ele engole, né? Ele faz a supressão aí do verbo estar, né? Do verbo estou, ele faz tô morrendo de fome, tô morrendo de fome. Linguagem coloquial. Na hora de escrever a produção é estou morrendo de fome. Ou eu estou com fome apenas. Porque ninguém pode estar morrendo e com fome, né? É uma antítese, é uma hipérbole, né? Como é que é isso, né? Um exagero, né? Veja o diálogo também entre o aluno e a professora. Quais são minhas notas? Ele se dirige à professora desta forma, né? Quais são minhas notas? Aí ela vai corrigir ele, né? Quais são as minhas notas, Chico? Aí ele diz, né? E eu que vou saber? Você também fez prova? A professora fica chocada, né? Isso é lá português que se fale? Já pro castigo. Aí ele, mas... E amanhã quero você um fino no português. Um fino no português. Então a linguagem, ela esperava dele uma linguagem mais padrão e menos coloquial. E ele, né? Coloquial. A linguagem coloquial é aquela usada do dia a dia, aquela que não se preocupa com as normas. A linguagem padrão, não. É quando ela se preocupa com as normas gramaticais. E isso é importante você atentar, porque quando você vai fazer Enem, quando você vai fazer concurso, você precisa dessa norma padrão. É importante você saber e aplicar direitinho, certo? E usar direitinho. Visão do gramaticista e visão do linguista, né? Para o gramaticista, é o exercício da norma padrão. Tem que estar na norma padrão. A língua exige regra e tem que estar de acordo com a regra. Mas o linguista, ele observa apenas, ele aceita, né, no caso, a compreensão. Houve compreensão, então está tudo certo, ok? Para o linguista. Mas, minha gente, como professora de língua portuguesa, é importante atentar para os dois, certo? A gente vive num contexto em que, infelizmente, tem mais oportunidade quem domina mais a norma padrão, né? Infelizmente. Então, é importante você saber as várias formas, né, da língua, a linguagem coloquial, mas é importante você também dominar a norma padrão. O que não é importante, o que não é salutar nunca é você ser um preconceituoso linguístico, né? Não pode ser. A gente é quem faz a mudança, eu quem tenho que mudar, né? Veja aí o diálogo entre duas galinhas. Pó, pó, pó. A outra diz popô. Verdura sem agrotóxio. Está aí. O vendedor colocou a sua plaquinha, né? Verdura sem, com C, né? Sem com C é o que, gente? É numeral, né? No caso, deveria ser com S. Tá vendo que é importante compreender a linguagem padrão? Porque na hora de fazer um anúncio, uma plaquinha dessa,
né? Não vai ter esse problema, agrotóxio, né? Agrotóxio, sem, né? A questão aí da galinha, né? Do diálogo entre essas galinhas. Pó, 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 pode colocar o pó, né? Aí a outra tem que responder, sim, pode. Mas ficou, né? Essa brincadeirinha, né? É pó, 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 pó. Então, eu espero que vocês tenham entendido que é uma variação linguística. Variação linguística no território nacional, a gente fala a língua portuguesa, mas dependendo da região, essa língua é falada de forma diferente. Isso tem que ser respeitado. O fato de estar no Nordeste, de morar no Nordeste, a linguagem assim, não faz dele menos do que aquele que mora lá no Sul, certo? Não faz. O que isso caracteriza é apenas uma variação da língua. Todos nós somos falantes da língua portuguesa, mas com dialetos diferentes. Esse dialeto que contribui para que haja essas mudanças são a idade, né? Dependendo da idade, você vai falar diferente. Seu pai fala diferente de você, você fala diferente do seu pai, do seu avô, certo? A mulher fala diferente do homem. Geralmente o menino usa mais gírias do que a menina, né? A profissão fala diferente, né? Dependendo da profissão, existem jargões da profissão que são diferentes, que se diferenciam, né, das outras. Também a questão social, ok? Então, tudo isso contribui para que haja uma variação dentro da língua. O que não pode haver é um preconceito linguístico, porque todos nós somos falantes da língua portuguesa, ok? Espero que tenha ficado claro a aula e que vocês façam a atividade que está no último slide. Fiquem bem e até a próxima aula.